Hoje eu trago mais um vídeo para vocês sobre o tema 1102. Eu quero falar para vocês sobre o andamento do processo. E tem algo muito importante nesse andamento, que é justamente as contrarrazões aos embargos de declaração que foram apresentadas no dia 19/6. Eu quero falar para vocês aqui desse andamento e falar também que esses autos estão conclusos com o senhor ministro, para que possa colocar em pauta para julgamento. Não sabemos quando colocarão em pauta para julgamento, mas já estão conclusos os autos. E o mais importante aqui, essas contrarrazões foram apresentadas pelo senhor Vanderlei Martins de Medeiro. Quem é o senhor Vanderlei? Eu tive que fazer uma pesquisa nos 5 volumes para pegar o liame desse processo, para trazer para vocês terem ideia como funciona esse processo. O senhor Vanderlei, que apresentou essas contrarrazões aos embargos de declaração, o senhor Vanderlei é autor nesse processo. De um lado está o INSS e do outro lado está o senhor Vanderlei como autor nesse processo. O INSS como réu e o senhor Vanderlei como autor. O senhor Vanderlei entrou com processo na Vara Federal lá em Santa Catarina em 2014. Ele teve o seu processo julgado improcedente, o seu pedido negado. Foi julgado improcedente o seu pedido. O senhor Vanderlei, na época, entrou com apelação junto ao TRF4. O TRF4 julgou a apelação também improcedente. O senhor Vanderlei ainda entrou com os embargos de declaração contra a decisão daquela apelação junto ao TRF4. Esses embargos foram rejeitados naquela ocasião. E ainda condenaram o senhor Vanderlei a pagar a custa do processo e pagar honorários da AGU. O senhor Vanderlei entrou, então, com recurso especial junto ao STJ. Como vocês sabem, junto ao STJ, o STJ entendeu que os aposentados teriam o direito da revisão da vida toda, as pessoas que trabalharam anterior em 1994, e que aposentaram depois de 1999, que poderia escolher a regra mais vantajosa. Mas teve um recurso junto ao STF, que o senhor Vanderlei também participou desse recurso, nas contrarrazões desse recurso, porque ele é parte legítima nesse processo. Foi então que mantiveram a decisão do STJ. Com o resultado, com o acórdão, tivemos os embargos de declaração. Nesses embargos, ocorreram várias manifestações, inclusive de amicus curiae, que é chamado amigo da corte. Essas manifestações são importantes? São, porque essas manifestações, elas trazem sumos para um julgamento, para apreciação mais apurada, porque são pareceres de muitos juristas importantes, que conhecem a matéria. Mas eles não são parte do processo. Inclusive, para entrar no processo, o amicus curiae tem que ser aceito pelo ministro, pelo relator. Se o relator negar, eles não podem participar. Mas o senhor Vanderlei, como parte nesse processo, ele agora apresentou essas contrarrazões aos embargos de declaração. Então, agora, o que vai acontecer? Vai pegar todo esse material, os embargos, vai pegar os embargos, vai pegar todo esse material dessas manifestações do Instituto, do IEPREV e outros, de amicus curiae. E agora essas contrarrazões dos embargos de declaração, que é da parte que apresenta a defesa, que é o senhor Vanderlei, por meio de suas advogadas, que realmente foram verdadeiras heroínas nesse processo. Esse processo foi negado o tempo todo, desde a primeira instância. Essa advogada, a doutora Gisele Lemos, a doutora Ana Carolina Zanata, essas advogadas e o senhor Vanderlei foram os heróis desse processo. Por isso, o senhor Vanderlei aparece como parte nesse processo. Aí os outros processos que foram tramitando, que chegaram aos tribunais, ficaram parados sobre estados, esperando o resultado, a repercussão geral. Que houve a repercussão geral quando foi para
o STF. O STF aceitou a repercussão geral e teve a votação, como vocês sabem, primeiro no plenário virtual, depois no plenário presencial, 6 votos a favor dos aposentados, 5 contra, e aí esses embargos. Só que agora, o senhor Vanderlei apresentou esses embargos, aliás, apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração. Com essas contrarrazões agora, o próximo passo é apreciar os embargos de declaração, junto com as contrarrazões e junto com as manifestações. Pode demorar algum tempo? Pode, porque é muita matéria para analisar. Porque tiveram várias manifestações. E vocês viram que os embargos de declaração é muito longo. E tem que ser analisado ponto a ponto. Como também tem que ser analisado agora as contrarrazões dos embargos de declaração, junto com as manifestações apresentadas. Mas provavelmente, no futuro muito próximo, já será apreciado esses embargos de declaração. Precisamos ter confiança. Precisamos e devemos analisar que mais difícil já teve. Mais difícil foi para o senhor Vanderlei e milhões de pessoas também que estiveram na mesma situação do senhor Vanderlei. Esse processo aqui eu pego como paradigma porque ele é o processo que originou esse recurso extraordinário. Pegaram esse processo do senhor Vanderlei, inclusive ele aparece como parte nesse processo. Só ele aparece como parte. Porque os outros processos entraram em fase de recurso repetitivo nos tribunais, até o STJ, e foram julgados de uma vez só, em fase de recurso repetitivo e depois a repercussão geral. É isso que eu queria trazer para vocês analisarem. Mais difícil já teve, nós temos que confiar. Pode demorar um pouco? Pode demorar. Porque, como eu falei, é muita matéria para apreciar. É muita coisa para apreciar. E outra coisa também, acredito que esse processo será julgado, esses embargos serão julgados pelo colegiado. Porque como o acórdão é decisão do colegiado, não é uma decisão monocrática, provavelmente entende a justiça, entende também o código, que será julgado pelo colegiado. E às vezes é difícil juntar todos os ministros para julgar um processo. Porque cada ministro, às vezes, estão como relator de um outro processo. São vários processos que chegam ao STF. Vários recursos extraordinários. Várias ações diretas de constitucionalidade, várias ações diretas de inconstitucionalidade que chegam ao STJ. E cada um recebe um relator. E às vezes é difícil de juntar todo o colegiado para apreciar. Por isso, às vezes, demora a entrar em pauta. Quando entra em pauta, começa o julgamento, aí vai até o final. Mas nós temos que confiar agora. Mais difícil já teve, nós temos que pegar como paradigma aqui o senhor Vanderlei, a confiança que ele teve na justiça, a fé que ele teve desse processo chegar, ter o veredito final, e teve esse veredito final, que é um acordo que nós temos agora, para que possa ser corrigida essa lesão. É isso que nós esperamos. Esperamos também que os senhores ministros não demorem muito para colocar esse processo em pauta, porque é um tema que já está ganho, não pode demorar tanto assim para implementar. Não pode se render aos caprichos do INSS, às falácias do INSS, querendo enfiar uma obscuridade, uma contradição, uma omissão onde não existe. Sabemos que esse acórdão é um acórdão cristalino. E o importante, todas essas manifestações apresentadas pelos institutos, pelos amigos Curia, também segue esse mesmo diapasão. Esse acórdão é cristalino e que não há o que amoldar, não há o que fazer nesse acórdão mais. E agora veio também essas contrarrazões do senhor Vanderlei, que veio desossar de uma vez por toda esses embargos de declaração opostos pelo INSS. É o que eu tinha para falar para vocês sobre o andamento do processo. Tem essa novidade, está concluído, tem essas contrarrazões que devem ser apreciadas em um momento breve. Vamos aguardar, vamos ter fé e confiança em Deus. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Aqueles que já se inscreveram, eu agradeço de coração e fiquem com Deus.